E se eu te dissesse que existia um motor tão barulhento que foi apelidado de Jimmy Gritalhão, e tão potente que rugiu por quase 4 décadas? O Detroit Diesel 8V71 foi amado, odiado, temido e venerado. Hoje desenterramos a história de um motor que não pedia licença, gritava sua existência. Prepare-se para conhecer a fera que dividiu uma geração de mecânicos e conquistou o mundo. Aos gritos. A divisão de opiniões. Enquanto alguns o consideravam uma obra-prima super construída, outros o viam condenado desde o nascimento. Mesmo hoje, o 8V71 gera debates acalorados entre fãs do diesel. Era barulhento, propenso a perder óleo, difícil de perdoar, mas impossível de esquecer. Nos últimos meses, dezenas de mecânicos, caminhoneiros, veteranos e técnicos compartilharam suas experiências reais com essa fera. Alguns o defenderam com paixão, outros o detestaram com a mesma intensidade. Um design revolucionário. Em 1957, a divisão Detroit Diesel da General Motors apresentou esse motor como parte da lendária família Série 71. O 8V71 contava com 8 cilindros em configuração V, cada um com um deslocamento de 71 polegadas cúbicas, totalizando 568. Ele utilizava um ciclo de 2 tempos, diferente do ciclo de 4 tempos mais comum. Isso significava que produzia uma explosão a cada volta do virabrequim. Para conseguir isso, não bastava o fluxo de ar natural. Era necessária uma sobrealimentação forçada. Entrava em cena o soprador tipo Roots, que empurrava ar fresco para os cilindros e expulsava os gases de escape. Não era opcional. Sem soprador, não havia combustão. Camisa úmida e rumores desmentidos. O 8V71 usava camisas úmidas nos cilindros. E sim, é hora de deixar claro, não tinha camisas secas, nem cilindros fundidos diretamente ao bloco. Cada camisa era totalmente removível e vedada com anéis de borracha para isolar o fluxo do líquido de arrefecimento. Durante uma reconstrução completa, era possível ver claramente as camisas sendo retiradas. Esse design não era apenas inteligente, era absolutamente essencial. Permitia uma melhor transferência térmica, regulação constante da temperatura e uma reconstrução mais simples. Alguma dúvida? Imagens e vídeos de desmontagem disponíveis publicamente provam isso sem margem de erro. Em vez de usinar o bloco após o desgaste, bastava substituir as camisas, pistões e anéis, sem necessidade de trabalhos caros de cilindragem. Simplicidade mecânica e precisão cirúrgica. Outro ponto de destaque era o sistema de injeção unitária. Cada injetor, acionado mecanicamente pelo comando de válvulas, era independente. Isso simplificava o sistema de combustível e eliminava a necessidade de um rail de alta pressão. Era uma solução resistente e fácil de manter no campo, mas exigia calibração perfeita. Se um injetor saísse do ajuste, falhas de ignição ou falta de combustível podiam reduzir seriamente o desempenho. Cabeçotes modulares e serviço rápido. O motor não tinha um cabeçote por cilindro, mas sim um por cada bancada de 4. Isso facilitava algumas reparações, mas complicava outras, já que era necessário intervir em vários cilindros ao remover apenas um cabeçote. No entanto, o design modular foi pensado para serviço rápido. Segundo antigos mecânicos da Greyhound, era possível substituir motores completos em apenas 45 minutos graças a um sistema de berço removível. Lubrificação de 2 gumes. O sistema de lubrificação, acionado por engrenagens, distribuía óleo através de filtros e resfriadores. Mas se um filtro entupisse ou uma válvula de alívio falhasse, o fluxo de óleo era cortado e a temperatura disparava. As válvulas de alívio eram um ponto fraco frequente. Se travassem abertas, a pressão de óleo caía perigosamente. Se falhassem os sistemas de derivação, o óleo podia circular sem filtragem, expondo os componentes a desgaste acelerado. Sistema de arrefecimento crítico. No bloco, cabeçotes e resfriador de óleo, o líquido de arrefecimento circulava constantemente.
Em aplicações marítimas, usavam-se sistemas alimentados por bombas externas que funcionavam com água doce ou salgada. Mas sem limpeza regular, o acúmulo de incrustações gerava pontos quentes, deformações e falhas graves. Tolerâncias mínimas e exigências máximas. O motor tinha uma taxa de compressão de 17,1 nos modelos padrão e de 18,7,1 nas versões Série N. Os parafusos das tampas principais do virabrequim eram ajustados entre 175 e 175 libras-pé. As tolerâncias entre camisa e bloco iam de 0,015 polegada quando novo até um limite de desgaste de 0,025. Eram tolerâncias rígidas que não perdoavam descuidos na manutenção. Sistema elétrico robusto. Motores de arranque, alternadores e relés foram projetados para ciclos longos e partidas a frio. Esse motor ganhou fama em climas frios por ligar sem precisar de aquecedores nem de éter. Algo raro entre os diesel de sua época. Nascido para altas rotações. O 8V7 Uno foi feito para girar rápido. Sua linha vermelha ficava entre 2.100 e 2.300 rotações por minuto. Soava mais como uma turbina do que como um trator. Esse uivo vinha do ciclo de 2 tempos. Do soprador e do trem de válvulas, todos funcionando em velocidades vertiginosas. Um rugido com caráter próprio. Quem já ouviu um 8V7 Uno a plena carga conhece seu apelido, o Jimmy Gritalhão. Esse motor não apenas funcionava, rugia. Sua rotação elevada, combinada com o soprador tipo Roots e o ciclo de 2 tempos, gerava um uivo metálico inconfundível. Não era um motor que sussurrava, era um motor que gritava, e esse grito não era apenas questão de volume, era questão de atitude. Enquanto outros diesel apostavam no torque baixo e constante, o Jimmy vivia para as altas rotações. Essa resposta imediata o tornava ideal para veículos de emergência, ônibus urbanos ou embarcações, onde as mudanças de aceleração eram constantes. Além disso, seu design modular permitia reparos em campo. Era possível substituir cabeçotes, injetores ou até cilindros inteiros sem desmontar o motor completo. Mais ar, mais gritos, mais potência. As versões com turbocompressor levaram esse rugido ainda mais longe. Ao aumentar o fluxo de ar antes que chegasse ao soprador, melhorava-se a eficiência volumétrica. Mas atenção, mesmo os modelos com turbo continuavam dependendo do soprador para a função de varredura. O turbo era um assistente, não um substituto. Esses motores turbinados exigiam ajustes diferentes, injetores reforçados e, em alguns casos, intercoolers. Isso lhes dava uma resposta ainda mais agressiva, perfeita para quem queria potência bruta e personalidade mecânica em partes iguais. Mas nem tudo era glória. Apesar de suas virtudes, o 8V7 Uno não era perfeito. Na verdade, em certas condições podia ser frágil. Uma de suas maiores fraquezas era sua intolerância ao trabalho em baixas rotações ou com carga intermitente. Esse motor precisava girar alto e se manter constante. Se fosse deixado em marcha lenta ou com cargas irregulares, perdia eficiência de varredura, superaquece e podia sofrer danos internos graves. Em caminhões que viajavam em velocidade de cruzeiro ou barcos em regime constante, brilhava. Mas em tratores, retroescavadeiras ou qualquer máquina que trabalhasse em pulsos, tornava-se um problema. Superaquecia, os injetores sujavam e até mesmo os cabeçotes podiam rachar. A fama de vazamentos o perseguia. Um dos defeitos mais conhecidos do 8V7 Uno era sua capacidade de marcar território, com óleo. Um ditado popular entre os mecânicos dizia: "Você não trocava o óleo, só completava." Vazamentos em juntas de tampa de válvulas, retentores do soprador e drenos do airbox eram comuns. Embora raramente catastróficos, sujavam o compartimento do motor, deixavam resíduos no chão e exigiam reposições frequentes. Problemas de calor que cobravam caro. O controle do calor era crítico. Se os canais do líquido de arrefecimento estivessem obstruídos ou os termostatos falhassem, as consequências eram severas.
cabeçotes empenados, pistões queimados e anéis derretidos. Cada rotação gerava mais calor do que em um motor de 4 tempos, então o sistema de arrefecimento tinha que estar impecável. Não havia espaço para descuido. No campo, os problemas típicos incluíam vazamentos na tampa de válvulas, camisas estouradas e pressão excessiva no cárter. Se as camisas se desgastavam de forma desigual ou os anéis perdiam vedação, os gases de combustão entravam no cárter, forçando os retentores e sujando os filtros. Não era falha, era mau uso. Muitos desses problemas não eram por defeito de design, mas por uso inadequado. O 8V71 foi instalado em equipamentos para os quais não havia sido projetado, especialmente no setor agrícola, onde as condições de carga e rotações eram completamente diferentes. Ali, ele falhava rapidamente. Isso fez com que ganhasse a reputação de pouco confiável em certos setores que nunca o viram brilhar como deveria. Quando o som virou desvantagem, até mesmo seu famoso rugido virou um problema com o tempo. Embora os caminhoneiros o adorassem, os responsáveis por frotas municipais o detestavam. Nos anos 1980, muitas cidades começaram a substituir o Jimmy por motores mais silenciosos e versáteis. A fadiga auditiva, as vibrações e as reclamações dos operadores aceleraram sua aposentadoria em ambientes urbanos. Apenas para quem sabia o que fazia. Esse não era um motor para qualquer um. Se você não sabia como operá-lo, mantê-lo ou combiná-lo com a aplicação correta, ele punia. Mas se você o entendia, respondia como poucos. Rendia onde o ritmo constante e a confiabilidade eram essenciais. Por isso encontrou seu habitat natural em contextos exigentes e contínuos. No mar era invencível. O 8V71 foi um titã em aplicações marítimas. Guarda costeira, embarcações da marinha, rebocadores comerciais e barcos de pesca o usaram com grande sucesso. Nesses ambientes em que os motores operam por horas ou dias em velocidade constante, sua faixa de potência plana e facilidade de manutenção o tornavam quase indestrutível. O rugido que impulsionou o transporte público. No mundo do transporte público, o 8V71 se tornou o coração pulsante de frotas inteiras. Ônibus Greyhound e unidades urbanas em toda a América do Norte o adotaram por sua aceleração imediata e confiabilidade constante. Os motoristas elogiavam a resposta direta do acelerador, enquanto os mecânicos valorizavam a facilidade de manutenção. Seu uivo metálico não era apenas um som, era uma declaração: a viagem continua. Perfeito para emergências. Também foi uma estrela em veículos de emergência. Caminhões de bombeiros o aproveitavam ao máximo por sua capacidade de acelerar agressivamente, manter altas rotações e oferecer uma saída de potência constante. Em cidades com percursos curtos e paradas frequentes, sua natureza rápida e barulhenta era ideal. Quando era necessária uma reação imediata, esse motor não hesitava. Geradores que não descansavam. Outro campo em que o 8V71 brilhou foi nos geradores estacionários. De hospitais a fábricas e obras de construção, foi usado como fonte de energia secundária ou principal. Esses geradores podiam operar por semanas sem precisar ser desligados, o que demonstrava quão robusto e confiável era seu design para cargas pesadas e funcionamento contínuo. Seu legado nas Forças Armadas. No ambiente militar, esse motor também deixou sua marca. Foi amplamente utilizado em embarcações de desembarque e equipamentos de apoio em campo. Seu design modular, fácil de reparar no local, o tornava a opção preferida para zonas de combate ou bases remotas. Se as coisas complicassem, uma equipe podia trocar injetores ou cabeçotes sem retirar todo o motor. E se o dano fosse maior, bastava instalar uma nova unidade usando o sistema de berço. O favorito dos caminhoneiros na estrada. Durante as décadas de 1960 e 1970, foi o aliado de incontáveis caminhoneiros de longa distância. Com a calibração correta e uma transmissão bem ajustada, esses motores cruzavam montanhas e planícies sem dificuldade.
Em condições ideais, eram incansáveis. Mesmo hoje, ainda se vê em unidades 8V7 Uno, em caminhonetes personalizadas ou em competições de tração de tratores, onde a potência mecânica pura e o som inconfundível continuam atraindo multidões. Um ícone nas mãos de entusiastas. Em máquinas fora de estrada, caminhões clássicos e projetos personalizados, os fãs continuam escolhendo o 8V71, não apenas pelo desempenho, mas pela personalidade brutal e analógica que oferece. Não há telas, não há sensores, apenas metal, combustão e aquele grito mecânico que evoca uma era em que tudo era mais cru e direto. O fim se aproximava com as novas regras, mas no início da década de 1990, o destino do motor já estava selado. As normas ambientais impostas pela Agência de Proteção Ambiental começaram a exigir limites mais rígidos de emissões. A partir de 1996, os novos padrões, conhecidos como Nível 1, exigiam uma redução importante de óxidos de nitrogênio, partículas e compostos não queimados. Os motores a diesel de 2 tempos, como o 8V71, simplesmente não conseguiam cumprir sem uma reengenharia radical. Seu design mecânico voltado para eficiência bruta e facilidade de manutenção não era compatível com sistemas eletrônicos, filtros de partículas nem tecnologias de recirculação de gases. Implementar essas soluções em um motor de 2 tempos não era apenas complicado, era praticamente impossível. A aposentadoria era inevitável. Diante da dificuldade de adaptá-lo, muitas frotas, governos e fabricantes decidiram aposentá-lo em vez de reinventá-lo. À medida que desaparecia dos catálogos, sua reputação começou a se fragmentar. Alguns o lembravam como uma lenda, outros como um vestígio barulhento e poluente. Mas mesmo em seus últimos anos, havia algo que todos pareciam mencionar: o eterno gotejamento de óleo. Sim, os vazamentos de óleo nunca deixaram de fazer parte do pacote. Mesmo motores bem mantidos costumavam vazar um pouco pelas juntas do soprador, drenos do airbox ou tampas de válvulas. Nem sempre era uma falha grave. Muitas vezes era simplesmente o envelhecimento do design, mas deixavam sua marca literalmente em cada superfície onde repousavam. Mau uso, não mau design. Muitos dos problemas atribuídos a ele não eram falhas técnicas, mas resultado de uso inadequado. Operadores jovens ou proprietários que herdavam motores sem entendê-los, os julgavam como antiquados e pouco confiáveis. Mas para aqueles que os conheceram a fundo, o 8V71 foi uma lenda viva. Mitos persistentes, verdades ignoradas. Um dos erros mais repetidos é afirmar que usava camisas secas. Falso. Sempre foi de camisa úmida, algo verificável em qualquer manual técnico ou vídeo de desmontagem. Outro mito é acreditar que as versões com turbo resolviam todos os seus problemas. Embora melhorassem o desempenho, ainda precisavam de altas rotações e podiam falhar se fossem tratadas como motores de baixo torque. Também não existia apenas um 8V71. Havia versões marítimas, modelos aspirados e turbinados, diferentes injetores e relações de compressão. Nem todos se comportavam igual. Generalizar seu desempenho só leva à confusão. Um mundo que deixou de ser o seu. O que encerrou a história do 8V71 não foi um defeito, mas um mundo em transformação. A indústria se moveu em direção a um ar mais limpo, motores mais silenciosos e sistemas que se comunicavam com computadores. O 8V71 não oferecia nada disso. Era produto de outra época, mas isso não o tornava menos brilhante, porque o verdadeiro erro é pensar que se não coube no futuro, então nunca foi grande. Ele foi. No ambiente certo, com as pessoas adequadas, esse motor foi um dos mais eficientes, queridos e resistentes já construídos. Simplesmente não foi feito para tudo, e nunca pretendeu ser. Hoje sobrevive nas mãos de colecionadores. Projetos personalizados e como símbolo mecânico de uma era dourada. Nem todos os sucessos da engenharia são universais. Alguns foram apenas perfeitos para o seu papel, e o 8V71 cumpriu o seu. Durante quase 4 décadas, rugindo com orgulho.
Se o rugido inconfundível do Jimmy Gritão e a história de um motor que nunca se rendeu te prenderam, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho. Aqui continuamos desenterrando lendas mecânicas que marcaram o asfalto, o mar e a alma de quem as fez rugir. Nos vemos na próxima aventura a diesel.